Olá, bem-vindo ao canal Ecoando Virtudes Bíblicas. Hoje, você vai conhecer uma história pouco falada, mas profundamente inspiradora, filhas de mulheres que desafiaram seu tempo e foram honradas por Deus com beleza, herança e redenção. Já deixa seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com alguém que ama estudar as mulheres da Bíblia. E comenta aqui embaixo o que mais tocou o seu coração nesta história. Agora, prepare seu coração. Vamos ecoar mais uma virtude bíblica. Introdução. As filhas de Jó, beleza, herança e redenção. Em meio a uma história marcada por tragédia, perseverança e restauração. O livro de Jó aguarda um dos detalhes mais surpreendentes e por vezes negligenciados da narrativa bíblica, a menção nominal das filhas que nasceram a Jó após sua restauração. Em uma época em que o nome das mulheres raramente era registrado, a Bíblia faz questão de destacar suas identidades, sua beleza extraordinária e o fato de que receberam herança junto aos irmãos. Algo extremamente incomum na cultura patriarcal do Antigo Oriente. As três filhas Jemima, Kezia e Keren Apuk não aparecem como meros detalhes de um final feliz, mas como símbolo do que Deus pode fazer após o sofrimento. Suas vidas refletem a plenitude da restauração divina, beleza que substitui as cinzas, honra que substitui a vergonha e dignidade que supera a perda. Elas aparecem em um momento da história em que a justiça de Deus não é apenas teórica, menos ela é prática, visível e completa. O contexto histórico do livro de Jó nos coloca em uma sociedade antiga, onde as mulheres não tinham os mesmos direitos que os homens, especialmente no que se referia à herança. O costume era que os filhos homens herdassem as posses do pai, enquanto as mulheres ficavam sob a tutela dos maridos. Porém, Deus muda esse padrão com Jó. Ele, após tudo que viveu, toma uma atitude contra a maré cultural e dá herança às filhas. Isso revela mais do que um gesto paterno, revela uma revelação de justiça, inclusão e restauração completa. Além disso, o significado dos nomes dessas mulheres aponta para dimensões mais profundas. Jemima, Kezia e Keren Apuk. Em outras palavras, suas identidades estavam diretamente ligadas à beleza, ao perfume e ao esplendor. Isso nos mostra que após o sofrimento, Deus tem o poder de restaurar a alegria, a fragrância e o brilho da vida. Ao longo desta história, vamos explorar o que podemos aprender com essas mulheres que aparecem apenas brevemente, mas que carregam grandes significados. Por que Deus fez questão de nomeá-las? O que suas vidas representam para nós hoje? E, acima de tudo, como podemos viver à luz da redenção que elas simbolizam? Prepare-se para mergulhar na vida dessas três filhas, que nos mostram que mesmo após o sofrimento mais profundo, há esperança de honra, beleza e herança em Deus. Vamos caminhar por essa narrativa reveladora, refletindo sobre o poder da restauração e sobre o valor que Deus dá às mulheres, mesmo quando a cultura ao redor insiste em calar suas vozes. Após a tempestade, a nova família de Jó. O livro de Jó é uma das narrativas mais comoventes da Bíblia. Ele começa com um homem íntegro, próspero e temente a Deus, que perde tudo: bens, filhos, saúde e até o apoio da esposa. No entanto, o final da história marca uma reviravolta extraordinária. Após ser provado, Jó é restaurado em dobro por Deus, e é nesse cenário de cura e renovação que surgem as filhas, que dariam brilho ao novo capítulo da sua vida. Jó havia passado por uma dor incalculável. Seus 10 filhos morreram de forma trágica, e suas posses foram saqueadas. Ele se viu cercado por amigos que o acusavam, por uma esposa que já não acreditava na restauração e por uma alma despedaçada. Mas mesmo assim, ele não negou a Deus, pelo contrário, confessou que, antes, conhecia o Senhor de ouvir falar, mas que agora seus olhos o viam. E é nessa revelação que tudo começa a mudar. Depois de sua oração pelos amigos e do reconhecimento do poder e soberania de Deus, Jó é abençoado novamente. Ele tem outros 7 filhos e 3 filhas. O texto, surpreendentemente, dá ênfase às filhas. Seus nomes são citados, suas belezas exaltadas e sua herança garantida. É como se o Espírito Santo quisesse que o leitor parasse e olhasse com atenção para essas mulheres, em uma época em que mulheres quase nunca eram nomeadas nas genealogias.
Aqui elas são elevadas. Esse novo tempo na vida de Jó representa mais do que uma bênção material. Representa a graça restauradora que só Deus pode dar. Não se trata de substituir os filhos que se foram, mas de experimentar a bondade de Deus que é capaz de nos fazer florescer novamente, mesmo em terras de dor. As filhas de Jó são frutos da fidelidade do Senhor, são símbolo da beleza que nasce do pó. O nome da primeira filha, Jemima, significa dia brilhante. Ela simboliza a luz que chega depois de uma longa noite. É como se Deus estivesse dizendo: a escuridão passou, e agora é tempo de brilho. A segunda, Késia, representa o perfume da canela, uma especiaria preciosa e rara. Sua presença é um lembrete de que mesmo após a dor, a vida pode voltar a ter fragrância. A terceira, Keren Apuk, pode ser traduzida como caixa de sombra, relacionada à maquiagem, beleza e dignidade. Deus não apenas devolveu filhos a Jó, mas também restaurou sua honra e o esplendor da sua linhagem. Essas 3 filhas cresceram em um ambiente de fé renovada. Seus nomes não são apenas poéticos, são proféticos. Elas nasceram após o quebrantamento, após a humilhação, após a provação, e assim representam o resultado de uma fidelidade que resiste às tempestades. Enquanto o mundo esperava que Jó definhasse após tanta perda, Deus o surpreende com graça multiplicada. Ao receber herança junto com seus irmãos, algo culturalmente impensável para a época, essas mulheres também se tornaram sinal de transformação e justiça. Jó quebrou o protocolo cultural e estabeleceu uma nova realidade. Suas filhas tinham tanto valor quanto os filhos. Isso revela como a experiência do sofrimento o havia transformado profundamente, tornando um homem ainda mais justo, compassivo e sensível à vontade de Deus. A nova família de Jó começa com cura, mas se desenvolve com justiça e dignidade. Jemima, Késia e Keren Apuk são o selo da redenção divina em forma humana. E suas vidas serão para sempre testemunho de que Deus é capaz de restaurar mais do que aquilo que foi perdido. Ele também transforma o coração de quem persevera. Nali, Jemima menos o brilho que veio após a escuridão. Entre as 3 filhas de Jó, Jemima é a primeira a ser mencionada. Seu nome, que significa dia claro ou luz do dia, carrega uma beleza poética e espiritual profunda. Após um longo período de trevas na vida de seu pai, o nascimento de Jemima representava um novo amanhecer. Era como se Deus, ao permitir que Jó tivesse outra filha, estivesse anunciando: a noite passou, e agora brilha a luz. Sua presença foi como uma aurora, após uma noite de tempestade. A escolha do nome de Jemima não foi aleatória. Na cultura hebraica, nomes eram declarações proféticas ou memoriais. Jó, agora mais íntimo de Deus, não escolheu esse nome por acaso. Ele havia enfrentado escuridão emocional, física e espiritual. O nascimento de sua filha foi como um lembrete vivo de que Deus traz luz, onde antes havia apenas sombra. Jemima cresceu como símbolo da promessa cumprida e do cuidado constante de Deus. A presença de Jemima na família restaurada de Jó também representava algo além do aspecto emocional. Ela foi criada em um lar marcado por cicatrizes, mas também por fé. Jó, transformado pelo sofrimento, com certeza, transmitiu aos filhos, e especialmente às filhas, lições que só quem sofreu pode ensinar. Sobre confiar quando tudo parece perdido, sobre adorar em meio à dor, e sobre ver Deus mesmo quando não há respostas. O texto bíblico afirma que não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, mas a beleza de Jemima vai além da aparência. Ela é símbolo da beleza que ressurge quando a alma é tocada pela graça divina. Em tempos em que a mulher era valorizada apenas por sua fertilidade ou aparência, Deus escolhe exaltar essas filhas como exemplos de algo muito maior, uma beleza que nasce da redenção. Jemima não é apenas uma filha abençoada, menos ela é herdeira. Jó concede herança a ela como aos filhos, quebrando paradigmas sociais. Ele não estava apenas dando bens materiais, mas legitimando o valor de sua filha diante da cultura. Esse ato revolucionário ecoa até os nossos dias. Quando Deus restaura, Ele também reposiciona. Jemima não era uma sombra de seus irmãos, mas uma luz própria no novo capítulo da família de Jó. Jemima. Essa atitude de Jó reflete a transformação profunda que a dor produziu em seu caráter. O homem que um dia havia sido conhecido por sua integridade,
agora também era lembrado por sua justiça e sensibilidade. Jemima representa o início dessa nova mentalidade. Um modelo para tempos futuros onde mulheres seriam reconhecidas, nomeadas e honradas. A história de Jemima também nos desafia a refletir sobre nossas próprias noites escuras. Todos passamos por fases de dor e silêncio, mas Deus, em sua fidelidade, pode nos presentear com novos começos. Assim como Jó recebeu Jemima como uma dádiva após a tormenta, também podemos crer que há dias brilhantes preparados para nós. A luz de Deus é mais poderosa que qualquer escuridão. Por fim, Jemima nos lembra que a beleza da luz só é percebida quando contrastada com a escuridão. Sua vida foi uma resposta divina à dor de seu pai. Que sua história nos inspire a confiar que depois da noite mais escura, Deus sempre tem um novo amanhecer preparado. Késia, menos o perfume da restauração. A segunda filha de Jó, chamada Késia, traz consigo um significado igualmente simbólico. Seu nome é derivado da planta cássia, um tipo de canela perfumada, utilizada em incensos, perfumes e ungüentos sagrados. O nascimento de Késia aponta para o aroma suave da cura e da presença de Deus após os dias de angústia e aflição. Ela é, na história de Jó, como um bálsamo sobre feridas abertas. Na tradição bíblica, perfumes não eram apenas para embelezar, tinham também funções espirituais e cerimoniais. Eram usados para consagrar sacerdotes, para purificação e para honrar os mortos. A presença de Késia como aroma agradável sugere que sua vida representava o toque espiritual de Deus sobre a casa de Jó, uma fragrância que substituía o mau cheiro da morte e do luto, e da dor que antes assolava aquele lar. A escolha desse nome reflete uma virada profunda na perspectiva de Jó. Um homem que havia raspado a cabeça e se assentado sobre cinzas agora nomeava sua filha com um símbolo de unção e beleza. A casa onde se ouviam lamentos agora era inundada por perfume. A ferida ainda existia, mas estava em processo de cura, e Késia era uma expressão viva dessa restauração. Como filha de um homem restaurado, Késia cresceu em um ambiente onde a fé não era teórica. Jó tinha conhecido Deus no limite do sofrimento. Portanto, suas palavras, seus conselhos e sua conduta eram profundamente marcados pela sabedoria que só a dor pode ensinar. Késia aprendeu desde cedo que Deus não apenas permite a aprovação, mas também derrama graça e perfume após ela. A sua beleza, exaltada pelo texto bíblico, certamente não se limitava à aparência externa. Sua identidade era marcada por uma profundidade rara. Ela era a lembrança diária de que o sofrimento pode ser transformado em louvor. O que antes era desespero, agora era gratidão. O que antes era perda, agora era herança. A presença de Késia perfumava o ambiente com esperança. Recebendo herança junto a seus irmãos, ela se tornou uma mulher empoderada dentro de uma cultura que pouco valorizava a mulher. A atitude de Jó ao conceder herança às filhas demonstra sua sensibilidade à justiça divina e sua rejeição aos padrões limitantes da sociedade. Késia, então, representa um tipo de mulher restaurada por Deus e afirmada pelo Pai, uma mulher cuja existência proclama: Deus é justo. Suas lembranças não foram apagadas pelas dores do passado. Pelo contrário, sua identidade trouxe à memória o que Deus havia feito. A beleza, a fragrância e a dignidade de Késia são retratos vivos de uma nova estação na vida de Jó. Sua presença aponta para um tempo onde o lamento foi transformado em dança e o pranto em perfume. Assim como Késia, somos chamados a espalhar o aroma de Cristo por onde passarmos. Mesmo depois de períodos de perda e dor, Deus deseja nos encher com seu perfume restaurador. E assim como ela, podemos viver como fragrância viva da graça que transforma cinzas em louvor. Querem Apuque beleza e dignidade restauradas. A terceira e última filha de Jó recebe o nome de Querem Apuque, que significa caixa de sombra ou caixa de pintura. Esse nome remete à cosmética usada pelas mulheres do Antigo Oriente para destacar os olhos, algo associado à beleza refinada, dignidade e cuidado pessoal. A escolha desse nome revela que, ao final de sua dor, Jó não apenas havia sido restaurado, mas também estava em um tempo de honra e celebração. Querem Apuque é o símbolo do esplendor restaurado. Se Jemima representa a luz que rompeu as trevas, e Késia o perfume da cura, então Querem Apuque
é o reflexo visível da dignidade resgatada. Ela simboliza o cuidado de Deus em restaurar não apenas o interior, mas também aquilo que é visível, valorizando o ser humano em sua totalidade. A Bíblia destaca que não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E ao mencionar esse detalhe, o texto não está exaltando apenas a beleza externa, mas revelando como a graça de Deus pode restaurar de forma completa, inclusive aquilo que o mundo consegue ver. A beleza de Keren Apuk era um reflexo da obra que Deus havia feito em sua família. No contexto da época, a beleza era muitas vezes um critério para definir o valor social da mulher. Porém, a beleza das filhas de Jó não estava relacionada à vaidade, mas sim à graça que repousava sobre elas. Keren Apuk vivia em uma sociedade patriarcal e machista, mas, pela graça de Deus e pela coragem de seu pai, foi reconhecida, nomeada e honrada. Seu nome carregava a marca da elegância que Deus concede àqueles que confiam em sua justiça. Crescer em uma casa que passou pelas dores mais profundas, mas que foi restaurada pela fidelidade de Deus, moldou a personalidade de Keren Apuk. Ela viu a cicatriz de seu pai, ouviu seus testemunhos, e aprendeu desde cedo que Deus transforma pranto em louvor. Sua beleza era consequência da atmosfera de redenção que cercava sua criação. Assim como suas irmãs, ela também recebeu herança menos algo extremamente raro. Isso mostra que Jó, ao nomeá-las e incluí-las na herança, transmitiu não só afeto, mas convicções. Jó havia entendido, após a tempestade, que Deus valoriza e honra a mulher. Ele não quis apenas recuperar sua fortuna, mas também corrigir em sua casa a injustiça histórica que excluía as mulheres. Keren Apuk representa a mulher que caminha com dignidade, que não precisa competir para ser reconhecida, que carrega em seu nome a lembrança de que a beleza verdadeira vem de dentro para fora, e que toda a restauração de Deus se manifesta de forma completa. Ela é o retrato da glória que Deus deseja revelar mesmo depois da perda. O nome de Keren Apuk ecoa até os nossos dias como uma afirmação. A mulher tem valor, tem voz, tem herança, e quando Deus intervém, até o que parecia esquecido ganha lugar de honra e destaque. Herança e honra menos o legado das filhas de Jó. As três filhas de Jó, Jemima, Quizia e Keren Apuk, foram não apenas restauradas com vida, beleza e presença, mas também incluídas como herdeiras, ao lado de seus irmãos. Essa decisão de Jó é profundamente revolucionária. Em uma sociedade patriarcal, onde a mulher era quase sempre excluída da partilha dos bens, ele age segundo um novo coração menos moldado pelo sofrimento e transformado pela revelação divina. O ato de dar herança às filhas não é apenas generosidade paternal, é um gesto profético. Jó quebra um padrão, introduzindo justiça e dignidade onde antes havia desigualdade. Ele mostra que a restauração de Deus não é apenas emocional e física, mas também estrutural. Deus muda corações, mas também muda culturas através de pessoas transformadas. As filhas de Jó carregam, portanto, um legado poderoso. Elas são marcos de um novo tempo. Em uma cultura que não costumava registrar o nome de mulheres em genealogias, a Bíblia faz questão de nomeá-las. Isso por si só já é um sinal da importância que elas tiveram e continuam tendo como símbolo de restauração e honra. A herança que receberam também representa algo espiritual. Elas herdaram não só bens, mas uma fé que venceu o vale da sombra da morte. Receberam como legado a sabedoria de um pai que, mesmo sem entender os desígnios de Deus, manteve-se fiel. Herdaram uma história que não começou na glória, mas terminou nela, mostrando que a última palavra é sempre de Deus. O testemunho dessas mulheres ecoa até hoje. Mesmo com poucas linhas na Escritura, suas vidas continuam nos ensinando que Deus não se esquece de ninguém, que Ele não apenas repara o que foi perdido, mas transforma a estrutura do nosso futuro. As filhas de Jó são um lembrete de que há herança para todos os filhos e filhas de Deus. Elas também nos ensinam sobre identidade. Seus nomes, sua beleza, sua herança menos. Tudo isso aponta para um Deus que valoriza a individualidade, que celebra a beleza restaurada e que honra aqueles que permanecem fiéis, mesmo em meio à dor. Jemima, Quizia e Keren Apuk eram filhas do sofrimento,
mas também eram filhas da redenção. O legado dessas 3 mulheres não é silencioso. Ele grita para todos que leem: não importa o quanto você tenha perdido, Deus pode te fazer florescer novamente. E florescer com luz, perfume e beleza. Elas representam tudo que Deus pode restaurar após um tempo de crise. Hoje, podemos olhar para essas filhas como símbolos de que há esperança para as mulheres que foram esquecidas, para as famílias que foram marcadas pela dor e para os lares que precisam ser reconstruídos. A herança que receberam foi um ato de justiça, mas também de amor, o mesmo amor que Deus tem por cada um de nós. Conclusão: o brilho de quem foi restaurado. A história das filhas de Jó é uma das mais belas expressões da restauração completa que Deus oferece. Em poucas palavras, a Bíblia apresenta 3 mulheres que nasceram após o caos, mas que se tornaram símbolo da graça, da justiça e da honra divinas. Seus nomes, seus significados e suas heranças não foram um detalhe, foram um testemunho. Jemima, Késia e Queren-Apuque não apenas receberam nova vida, menos elas se tornaram vozes silenciosas da redenção. Sua beleza refletia não só um padrão estético, mas o resultado da bondade de Deus. Sua herança não era apenas material, mas espiritual. Elas herdaram o privilégio de carregar a marca de um novo tempo em Deus. A atitude de Jó também nos ensina. Ele escolheu não repetir padrões injustos. Ele não apenas celebrou a restauração que recebeu, mas a compartilhou. Ele deu às filhas o que culturalmente lhes seria negado, tornando-se um instrumento de mudança dentro do seu próprio lar. Isso mostra que quando Deus transforma uma vida, Ele também muda atitudes, estruturas e gerações. As filhas de Jó são lembranças de que o luto pode se transformar em dança, que a vergonha pode ser substituída por honra, e que a dor pode dar lugar ao perfume da cura. Elas são o reflexo de um Deus que faz tudo novo, inclusive a identidade e o destino de mulheres em todas as épocas. Que a história delas inspire cada pessoa que já enfrentou perdas, que traga esperança a quem vive uma noite escura, e fé àqueles que esperam um novo dia. Poem, Krista. Sempre há luz após as trevas, perfume após as cinzas e beleza após o choro. Oração final. Senhor Deus, te agradecemos por tua fidelidade que restaura e transforma. Assim como fizeste com Jó e suas filhas, cremos que tu também podes renovar a nossa história. Que, mesmo em meio à dor, possamos confiar em ti. Que a luz de Jemima, o perfume de Késia e a beleza de Queren-Apuque inspirem nossa caminhada com fé e esperança. Ensina-nos a honrar, como Jó honrou suas filhas, a valorizar as pessoas que o Senhor nos confia. Transforma nossas famílias, cura nossas feridas e nos faça herdeiros da tua graça e justiça. Que serramos luz, fragrância e beleza em um mundo que precisa tanto de redenção. Em nome de Jesus. Amém. Se essa palavra falou com você, escreve aqui nos comentários. Envie para alguém que precisa agir com sabedoria hoje. Vamos fazer esse vídeo alcançar outras mulheres sábias como você. E se você gosta de conteúdos que fortalecem sua fé, se inscreva no canal. Ecoando Virtudes Bíblicas. EVB. Aqui você vai encontrar palavras como essa. Ministrações que curam a alma. Vamos criar mais vídeos como esse contando histórias lindas sobre as mulheres da Bíblia. Deixa seu like, comenta aqui embaixo e compartilha essa mensagem com quem precisa de uma direção de Deus. Ecoando Virtudes Bíblicas, EVB, onde fé e sabedoria se encontram. Nos vemos no próximo vídeo, um lugar onde até as histórias quebradas são reescritas pela graça